Olá você, boa tarde. Estamos chegando ao final do dia 20 de junho de 2021. Finalzinho de tarde muito gostoso e eu quero convidar você para mais um provérbio do dia. E na curiosidade do dia, eu pergunto se você sabia que este dia é comemorado o Dia Mundial do Refugiado? A data instituída pela Organização das Nações Unidas serve para celebrar a força, a coragem e a resistência das pessoas que são obrigadas a fugir de seus países por causa de conflitos armados, violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos, além de conscientizar governantes e população para essa questão humanitária. Segundo dados da ONU, o número de pessoas que fogem de seus países e procuram refúgio em outros lugares cresce a cada ano. No Brasil, até 2016, o número de pessoas que buscaram refúgio foi 16% maior que em 2015, chegando a mais de 9.552 pessoas de outras 82 nacionalidades diferentes, buscando uma nova vida e um bom futuro, crendo que seriam bem recebidos. E por falar em crer e ser bem recebido, esta semana eu recebi, num dos grupos de WhatsApp dos quais participo, um conselho muito sábio, uma frase muito sábia, e sobre ela eu quero compartilhar com você nessa meditação. Confira comigo o que diz. É assim que devemos viver, um dia de cada vez, agradecendo a Deus pela vida, observando os caminhos, sendo prudente em nossos passos, escolhas e decisões, acreditando sempre em recomeços, milagres e mudanças, crendo sempre em tudo que podemos ser, ter e fazer, se em nós houver fé. Bom, e exatamente combinando com este conselho sábio de viver um dia de cada vez, de estar ciente do que Deus quer para nós, olhando com sabedoria o nosso caminho e as escolhas que devemos fazer, sobretudo tendo fé. E o interessante é que aqui no meu condomínio nós temos um grupo de crianças com quem eu faço um trabalho voluntário e elas me ajudam e eu chamo de Patrulha Trentina, e nós estamos estudando justamente sobre o que é fé e como isso influencia nossas vidas. E eu não sei se você já teve a experiência de ensinar para uma criança o que é ter fé. Tem sido gratificante perceber como elas podem aprender sobre Deus e ter experiência com Deus. Porque veja bem, saber que Deus existe é excelente, mas o que nós precisamos ter consciência é de que Ele não é um ser que vive longe lá no céu. Ele está conosco, quer ter relacionamento conosco e Ele, autor da nossa fé, quer trocar experiências. Por isso eu quero convidar você para meditar no primeiro versículo que eu separei para hoje. Confira. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Hebreus 11:6. Muito bem, quero ressaltar apenas 2 pontos. Primeiro, o fato de crer. Fé prescinde, necessita, requer crer. Crer que Deus existe, crer que Ele permite que nós, pela fé, tenhamos a certeza que vamos receber coisas que esperamos e ter a convicção de fatos que nós não vemos. Na experiência com as crianças eu perguntei, crianças, vocês veem o vento? Nós não vemos o vento, mas nós sentimos o vento. E a mesma coisa é com Deus, nós não podemos vê-lo, mas nós podemos sentir o cuidado dEle, o amor dEle, tudo que Ele prepara para nós. E eu quero perguntar para você, como é que está o seu nível de fé? Talvez você não saiba, ouviu falar, não experimentou, nunca fez um teste, ouviu muitas histórias, mas não teve essa história de fato na sua vida. Ou de repente você é alguém que precisa renovar a sua fé, porque tem perdido ou perdeu a fé por conta dos muitos acontecimentos deste último ano, destes últimos meses, dessas semanas, desses dias. Como é que você está? Você precisa de pouco mais de fé? O segundo ponto é que quando nós cremos no Senhor Deus e nos aproximamos dEle, conforme diz o versículo, é necessário que nós creiamos
que ao nos aproximarmos de Deus, ao conhecê-lo melhor, vai haver aí uma interação, uma troca de relacionamentos. Nós vamos abrir o nosso coração para Deus e Ele vai inundar a nossa vida com amor, com cuidado, com situações em que nós vamos experimentar da sua vontade. Consequentemente, nós vamos ter recompensas por estarmos fazendo a vontade e sendo obedientes a Ele. Você tem tido essa experiência? Eu quero convidar e desafiar você a ter essa experiência. É um desafio diário. Eu quero convidar também você para o segundo versículo que eu separei para você no dia de hoje. Confira comigo. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível a alguém discernir perfeitamente seu próprio caminho? Provérbios 20, 24. Todos nós planejamos ter um bom futuro, todos nós queremos ter um futuro próspero. E nós fazemos planos, realizamos planos, projetos. Mas o versículo diz que Deus é quem dirige e quem deve dirigir os passos do homem, mesmo que às vezes nós não entendamos muito bem. E talvez você esteja passando por um momento que você não esteja entendendo muito bem o que está acontecendo. Eu quero convidar você a colocar os seus planos, o seu futuro diante de Deus, para que Ele lhe dirija os passos, para que Ele nos leve por um bom caminho, e isso vai fazer com que tenhamos um bom resultado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe os seus planos e que, acima de tudo, nós consigamos esta semana experimentar e aumentar a nossa fé. Deus abençoe, porque somos feitura dele.